tema dessa noite é como viver livre de preocupação. Amém? Eu acredito que ninguém passa por isso, ninguém nunca passou por isso, né? É um tema bem amplo, porque ele atinge todas as pessoas. Hoje a gente vive um tempo de vários problemas, de várias situações que se levantam, mas a palavra de Deus, ela é verdade, ela é real e ela vem para que a gente aprenda a subjugar aquilo que vem sobre a nossa mente, contrário à palavra de Deus. Amém? E por que viver livre de preocupação? Porque existe uma pessoa que se importa com você. Apesar de pessoas muitas vezes não se importar conosco, existe uma pessoa que se importa infinitamente mais conosco, muito mais do que a gente pode imaginar. E ele se chama Deus, o nosso Pai, e ele nos ama, e ele quer que a gente viva uma vida em abundância. E uma vida em abundância quer dizer uma vida livre de preocupação. E o que significa preocupação no dicionário? Preocupação significa perda do sossego causada pelo sentimento de responsabilidade em relação a cuidado, preocupação com o filho, ideia fixa, permanente, dominante e antecipada que perturba o pensamento, obsessão, preocupação como um peso, sentimento de apreensão, de inquietação, sensação de medo. A preocupação, na verdade, ela é o contrário da fé. A fé é você acreditar no que a palavra de Deus diz e agir à altura dessa palavra. Muitas vezes o que a palavra de Deus vai dizer é tudo ao contrário do que você está vendo, mas você vai crer nela e liberar com o seu agir aquilo que você está crendo no seu coração. E a preocupação é justamente meditar o contrário à palavra. É meditar naquilo que vem sobre a sua mente, aqueles pensamentos que vêm sobre a sua mente sobre determinadas situações, ou situações que você está vivendo, ou situações que ainda nem aconteceram, mas sua mente começa a meditar nele. Isso se chama pensamentos que correm soltos sobre a nossa mente. E nós temos o poder de subjugar esses pensamentos com o poder da palavra. A palavra de Deus diz que a gente subjuga o pensamento não com outro pensamento, a gente subjuga o pensamento com a palavra de Deus. Porque nós cremos com o coração, mas nós liberamos com a boca. Os pensamentos que a gente deixa correr solto sobre a nossa mente, ele pode criar fortalezas. O que é fortalezas? É algo forte que fica estabelecido na nossa mente, que é onde o diabo se estabelece através de um pensamento, e todo pensamento ele vem normalmente na primeira pessoa. Como distinguir um pensamento quando vem do diabo e quando vem de Deus? É fácil. Tudo aquilo que é bom, agradável e que nos traz paz vem de Deus. Aquilo que não nos traz paz é o diabo que está falando conosco. Mas, pastora, muitas vezes eu sinto que sou eu falando comigo mesmo. Você sabia que o diabo fala na primeira pessoa, você acha que é você falando com você mesmo? E você começa a meditar nesse pensamento, e esse pensamento vai gerando outros pensamentos, até criar uma fortaleza. Porque tem coisas em determinada área da nossa vida que muitas vezes fica difícil de a gente lidar. Porque já criou uma fortaleza naquela área. E fica muito mais difícil você conseguir subjugar uma coisa que já criou uma fortaleza. O diabo quer criar uma casa dentro da sua mente. E a palavra de Deus quer criar uma casa. Então, quando o diabo cria essa casa na sua mente, a palavra de Deus, ela sai de cena da sua mente. E fica mais difícil você conseguir combater ela. Amém? A gente vai abrir agora em 1 Pedro 5 e 7. E a gente vai estabelecer algumas coisas na palavra de Deus que vai fazer nos guiar para como a gente saber lidar quando essas coisas acontecem sobre a nossa mente e quando o diabo está tentando nos trazer um pensamento e um sentimento de preocupação. 1 Pedro 5 e 7 fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre quem? Lançando sobre Deus. A gente tem que lançar sobre Deus tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que nos traz peso, tudo aquilo que nos preocupa. Seja lá o que for, eu não sei o que está passando sobre a sua vida, eu não sei o que está lhe angustiando, pode ser uma coisa pequena como pode ser grande. Deus é um Deus de coisa pequena e de coisas grandes. Ele não quer que você se angustie por causa alguma. Ele não quer que você fique preocupado por coisa alguma. Ele quer lhe suprir todas as nossas necessidades. Ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância, transbordante e plena. Isso não inclui nenhum tipo de preocupação, seja qual nível ela seja. Seja uma falta de dinheiro, seja uma conta para pagar, seja uma doença, seja lá o que for. Deus não lhe criou para você viver e ser estabelecido e viver nisso. Ele lhe criou para você estar com Ele. Quando Ele criou Adão lá em Gênesis, quando Ele criou o mundo, Ele primeiro estabeleceu e criou todas as coisas. E por último Ele criou o homem. Por quê?
porque tudo já está preparado por Ele. Quando Ele cria o homem, tudo já está pronto. E é isso que Ele vem nos dizer, já está tudo pronto. Todas as bênçãos, toda a provisão, toda a cura, toda a falta, tudo que venha nos trazer peso, Deus já preparou para nós. Agora, Ele estabelece na sua palavra a lei da fé. O que é a lei da fé? É uma lei que a gente tem que andar nela, para que a gente puxe essas bênçãos no reino espiritual e traga para o reino físico. A lei, a fé, ela tem uma ação. Você tem que ouvir, você tem que crer e você tem que agir à altura daquilo que você crê. Quando você crê no coração, mas você não libera pela boca aquilo que você está crendo, você não está chamando à existência aquilo que a palavra diz. E Deus criou o mundo como? Falando. Ele dá o exemplo na sua palavra de como chamamos à existência aquilo que não vemos. Temos que crer e agir em fé para que a gente saia desse ambiente de preocupação, que a gente saia desse ambiente de inquietação, de ansiedade, porque ansiedade é ansiar por algo que ainda não aconteceu, mas a gente já está ansioso hoje por algo que nem aconteceu. A preocupação é a mesma coisa. A coisa ainda nem aconteceu, a gente já está se preocupando com isso. Muitas vezes, um caso muito, muito simples, vou citar aqui um exemplo. Quem tem filhos adolescentes, quantas vezes seu filho disse que ia ali, voltava a tal hora e não chegou no momento certo? O primeiro pensamento que vem à sua mente é que algo aconteceu. É normal, eu não estou dizendo que a preocupação não vai vir sobre a sua mente, mas que você tem que controlar esse pensamento. Porque a palavra de Deus diz que Ele cuida de nós, que Ele pode todas as coisas. A gente não pode todas as coisas. Só que muitas vezes a gente tem se enganchado nas possibilidades que a nossa alma nos engana, achando que pode ser feito ou não. A gente está num ativismo tão grande que a gente acha que com a nossa força, com o nosso entendimento, com o nosso intelecto, com nossas habilidades, nós podemos fazer algo que só Deus pode fazer. A nossa parte, a nossa possibilidade a gente faz, mas tem coisa que só o Senhor pode. E exercer fé naquilo que tem possibilidade é muito fácil. Isso não é fé. Você está vendo, você está desenvolvendo, você consegue fazer aquilo e você está vendo o resultado daquilo. A fé é exercida no campo da impossibilidade. Você exerce fé quando algo é impossível. Então, muitas vezes a gente diz que está tendo fé, mas quando a gente passa pela adversidade, a primeira coisa que vem é a dúvida sobre se aquilo ali vai acontecer. Mas a certeza que nós temos é que a palavra de Deus diz que tudo é impossível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Porque Deus é um Deus do impossível. E o que é que a gente tem que ter cuidado? É justamente com os pensamentos que estão parando sobre a nossa cabeça. O que nós estamos pensando, aquilo que estamos meditando, né? Porque a arma de Satanás é justamente fazer com que a gente medite naquilo que ele quer que a gente medite. Porque a nossa cabeça é a porta de entrada. Na mente vai pairar várias situações, várias coisas, mas a gente tem que subjugar o pensamento. Subjugar é submeter, você submeter a sua mente a não meditar nisso. E você submete como? Falando a palavra. E um pensamento não pode ser subjugado com outro pensamento. A palavra de Deus diz que a gente subjuga o pensamento declarando a palavra. Quando sua mente vai pensar, meu avô teve câncer, meu pai teve câncer, eu vou ter câncer, você tem que repreender, em nome de Jesus já sou curado. Você não pode repreender isso na mente, você tem que falar, para isso gerar fé no seu coração e você agir à altura daquilo que você crê. Amém? Vamos agora abrir em Jó 3:25, que eu quero mostrar a vocês como se preocupar não vai adiantar nem resolver nada. Porque aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho repouso, nem sossego, nem descanso, mas vem a perturbação. Aqui Jó fala que aquilo que ele mais temia sobreveio sobre a vida dele. E aquilo que ele mais receava, aquilo que ele mais temia que acontecesse, acabou acontecendo. Ele diz que ele nunca teve sossegado, ele nunca teve paz, ele nunca dormiu, ele nunca teve sossego. Por quê? Porque ele estava sempre preocupado, a cabeça dele sempre estava meditando em algo que perturbava a sua alma. Jó, ele era tão
preocupado com o que poderia acontecer com a sua família, com seus filhos, que ele já fazia o holocausto antecipadamente ao Senhor, com medo do que poderia vir. Então ele não tinha uma vida de paz, ele não tinha uma vida tranquila, ele sempre achava que algo poderia acontecer. Então ele meditava em algo errado, em algo que a palavra de Deus contraria isso. Quando Jesus criou Adão, estava tudo pronto, e Adão era completo ali. Mas o que é que Satanás fez? Ele usou, porque a arma dele é jogar um pensamento. Então ele usa a Eva com o pensamento, ele joga uma dúvida na mente dela, e ela começa a meditar. Ela caiu quando ela começou a meditar, não foi quando ele soltou a indireta para ela, quando ela soltou o pensamento. Ela caiu quando ela passou a meditar naquilo que ele falou, e aquilo ali começou a conduzir a atitude dela, começou a conduzir os seus atos. Porque nós somos conduzidos por aquilo que cremos, que acreditamos. E quando meditamos naquilo que acreditamos, isso está conduzindo nossos passos. O que Jó passava, temia, ele receava. Isso, de certa forma, estava conduzindo a ele a esse lugar. Porque você é conduzido pelos seus pensamentos. E pensamentos geram palavras, que geram atitudes. Amém? Então a gente tem que aprender a subjugar e não achar que qualquer pensamento vem à toa. Qualquer pensamento que venha ao contrário da palavra, automaticamente subjugue. Automaticamente fale a palavra, declare a palavra. Não ache que qualquer pensamento corre solto, porque não corre solto. A arma de Satanás está justamente nisso, a nos enganar. E achar que muitas vezes, é besteira isso. Não é besteira. Começa a meditar e começa a viver isso para você ver onde vai parar. Nós não somos completos em nós mesmos. Nós somos imperfeitos, mas a palavra está aqui como manual de como podemos sobreviver a tudo isso, como podemos lidar com tudo isso. Mas muitas vezes estamos cheios de tanta coisa, do nosso eu, nosso orgulho, que fica tão difícil a gente reconhecer que é Deus que nos usa, que é Deus que vai fazer sobre a nossa vida. Eu não sou nada aqui. Se não fosse por Deus, eu não estaria aqui na frente. Eu não desejei isso, eu não busquei isso, mas eu me submeti ao que a palavra fala. Eu me submeti a entender que eu queria que Deus fizesse na minha vida. Muitas vezes nós não temos que pedir ao Senhor, Deus faça isso, fala aquilo, mas Ele quer que nós possamos se submeter ao que a palavra dele diz. Amém? E muitas vezes nós ficamos enganchados. Joyce Meyer falou algo que eu achei interessante e é pura verdade. Isso muitas vezes nos traz angústia e peso. Nós estamos tão preocupados em fazer, em buscar, em ter, em conquistar, né? Que deixamos de saber o real sentido pelo qual estamos aqui. Deus nos chamou para estar com Ele. Ele disse que primeiro buscai o reino dos céus e depois todas as coisas serão acrescentadas. Então, primeiro você busca Ele e depois Ele vai fazer na sua vida. Mas você se submetendo à palavra dEle, vivendo na palavra dEle. Amém? Eu queria que a gente abrisse agora em Salmo 37, 5, 7 até a parte A. Versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça, como a luz, e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Aqui o Senhor fala como você descansar nele. Primeiro você tem que entregar aí a sua função. Depois você confia naquilo que você entregou. E aí Ele vai agir. Só que muitas vezes a gente quer que Deus haja, mas a gente nem entrega a Ele, nem a gente confia. E o ato de entregar, muitas vezes a gente só faz entregar. Mas quando a gente não confia, a gente não está agindo em fé. Então Ele não pode fazer nada. Então muitas vezes a gente está entregando, continua preocupado e fica: Deus, porque eu não consigo sair dessa situação? Porque Deus estabeleceu uma lei. Se você não agir em fé, nada vai acontecer. Amém? Então a gente tem que se alimentar da palavra. O salmista dizia: medita de dia e de noite. De dia e de noite. Na verdade ele fala de dia e de noite, mas quer dizer o tempo todo. Não é verdade? O salmista Davi, ele dizia que ele acordava já. A primeira coisa que ele fazia no dia era orar. Porque sabia que a ansiedade, ela vem logo pela manhã. Sabe por quê? Porque quando você acorda, se você for pensar em tudo que você tem que fazer, você já fica ansioso. E a angústia, ela vem no final do dia, quando você descobre que você não fez nada que você achava que deveria fazer. Então, quando você acordar, a primeira coisa que você tem que buscar é o Senhor.
para que Ele lhe guie, que você faça tudo aquilo que você tem que fazer. Ou pelo menos as coisas mais importantes, porque nem tudo, às vezes, que você tem que fazer no dia, você consegue que seja feito. Mas que Deus nos guie naquilo que é mais prioritário, naquilo que é mais importante. Eu sei que a gente, mulheres, tem muitas atribuições. E eu acredito que vocês vão entender mais isso que eu vou falar do que os homens, porque às vezes a gente sente como se a gente estivesse num circo, né? Como aquele malabarista cheio de bola na mão e a gente não sabe quando é que corra primeiro. Não é verdade? Porque casa, filho, marido, né? Trabalho, né? É um conjunto de coisas e a gente às vezes fica na dúvida: Senhor, eu vou para lá, eu vou para a igreja, qual a prioridade? Mas a palavra de Deus diz que primeiro buscai a Ele, depois é a família, né? Depois o trabalho e depois a igreja. Amém? Então Deus, ele orienta tudo na sua palavra. E o que nos traz inquietude é justamente por a gente muitas vezes não estar obedecendo essa palavra, porque a gente escuta, mas o escutar até o praticar existe uma distância muito grande, né? Muitas vezes a gente escuta 10 vezes a mesma ministração e fala: lá vem aquele mesmo versículo de novo. Mas às vezes você não pratica. Sabe, quando eu estava estudando essa palavra, a primeira coisa que Deus ministrou, que primeiro Ele fala com a gente, eu disse: se tudo que Deus está falando dentro de mim, a igreja pudesse receber na mesma proporção, né? Eu disse ao Senhor que eu pudesse passar tudo aquilo que estava sendo ministrado no meu coração. Por isso eu me submeto a entender que aqui eu estou fazendo a vontade dEle, não a minha. Sabe? Eu sei que às vezes você não consegue passar tudo, porque eu creio que quem estuda e quem é ministrado primeiro, ele recebe mais do que quem, né? Porque aquilo que você vive é diferente de quem está escutando, né? Viver é uma coisa, falar e quem está escutando sem viver, né? É outra coisa. E Deus nos chamou para que a gente viva essa vida. E Ele tem estabelecido isso no meu coração. Ele chegou a dizer assim: ou é fé ou é nada. Se você quer viver o sobrenatural, se você quer viver o mais da minha vida dentro de você, se você quer viver não mais no raso, mas fora da normalidade, mas no sobrenatural, naquilo que eu falo na minha palavra, você tem que sair da normalidade. Você tem que viver essa palavra, você tem que acordar essa palavra, você tem que confessar essa palavra e tem que se estabelecer nisso. Amém? Esse é o segredo que Deus estabelece para nós. Mas muitas vezes a nossa carne não quer orar, a nossa carne não quer jejuar, a nossa carne não quer buscar. Mas que quem direciona a nossa carne somos nós. Nós temos poder, nós não precisamos ter vontade de fazer para ter que fazer. Mas quando você se submete à orientação que Deus dá e começa a fazer, você sente prazer naquilo que você está fazendo. Não é verdade? Vamos abrir agora em Daniel 6,16. Vou mostrar para vocês algumas histórias de pessoas na Bíblia que creram no Senhor e as maravilhas que o Senhor fez. Essa palavra está disponível para a gente também, amém? Então o rei deu ordem e trouxeram Daniel, e o lançaram na cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E uma pedra foi trazida e posta sob a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que no tocante a Daniel nada se mudasse. Depois o rei se dirigiu para o seu palácio, e passou a noite em jejum, e não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou ao romper do dia, e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse: ó rei, a Daniel: ó Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum,
porque foi achada em mim inocência diante dele, e também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e não se achou nele lesão alguma, porque ele havia confiado em seu Deus. Aqui é uma história que Daniel passa por um vai ser preso, né? Porque existe, às vezes na nossa caminhada, pessoas invejosas que tentam lutar contra você. E aí armam uma situação para Daniel, onde o rei fica impossibilitado de ir contra essa lei. E aí Daniel é obrigado a ficar preso contra a vontade do rei, mas ele é submetido a essa lei que foi estabelecida. E Daniel vai para a cova dos leões. E ele passa a noite ali. E Deus o livrou, porque é que a palavra diz que ele creu. Ele creu. Deus o livrou simplesmente porque ele creu. Não é porque ele fez qualquer coisa. Não é porque ele agiu. Ele não precisou agir, ele não precisou fazer, ele não precisou fazer nada. Ele só simplesmente creu. Mas para ele crer, ele tinha uma vida de oração. Para ele crer, ele orava 3 vezes por dia. Ele falava com o Senhor, ele tinha uma comunhão com Deus, né? Você não consegue crer em algo que você não conhece. Você precisa ter uma intimidade, você precisa conhecer a palavra, você precisa orar, você precisa jejuar, né? E porque ele creu, Deus livrou ele dos leões. E aqui fala, mais abaixo, no versículo seguinte: e o rei deu ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmagalharam todos os ossos. Os mesmos leões que dormiram com Daniel foram os mesmos que mataram, antes que eles caíssem, eles já tinham sido trucidados. Por quê? Qual a diferença de Daniel para os outros? Porque ele cria no Deus. Ele cria que Deus poderia livrar ele daquela situação. Então, quando nós estamos preocupados, a única forma da gente sair dessa situação, a única forma de a gente sair de algo que nós estamos passando é crer na palavra de Deus. É crer naquilo que Ele estabelece sobre a nossa vida. Ele diz que sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então não existe falha na vontade de Deus, existe perfeição. Falhos somos nós, que muitas vezes não estamos agindo à altura dessa palavra. Nós precisamos buscar mais, crer, né? Se dedicar a essa palavra. Muitas vezes chegamos cansados, exaustos de um dia de trabalho, mas essa palavra que nos renova. Essa palavra não pode vir como algo pesado, mas algo prazeroso, né? Eu sei que muita gente tem vários afazeres por dia, mas isso a gente tem que buscar em primeiro lugar. A palavra diz que a gente tem que buscar primeiro o reino dos céus. Deus só vai fazer quando a gente buscar isso, quando isso for prioridade na nossa vida. Mas o que Satanás quer é nos deixarmos ocupados com tantas coisas, com tanto problema, quer que a gente habite nisso, para que a gente não tenha tempo para buscar a palavra. Porque ele sabe que se a gente buscar a palavra e ter o entendimento da palavra e agir à altura dessa palavra, a gente vai sair dessa situação. E a gente vai ter direção daquilo que Deus quer para a nossa vida. Amém? Quero que vocês abram agora em Atos 12, 1, onde fala que Pedro dormia, sabendo que ele poderia ser morto no outro dia. Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Eram então os dias dos pães ázimos. E havendo-o prendido, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava aguardando na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele.
Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. Disse-lhe ainda o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, seguia, mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, passaram a rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro então tornou-se a si e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor ouviu o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Aqui mostra que Pedro, ele foi preso, e tinham 4 grupos de 4 soldados guardando o lugar onde ele estava, e fora isso ainda tinha na porta da cadeia mais 2 soldados guardando, e ele dentro, aprisionado com as mãos atadas de cada lado. E aqui fala que Pedro dormia, sabendo que Tiago tinha sido morto no dia anterior. Como é que Pedro poderia dormir? Como é que ele poderia estar descansado, sossegado em meio a uma situação dessa? E o anjo, quando chegou para ele, teve que o acordar. Então o anjo chegou que ele nem percebeu. Ele estava tão descansado, tão pleno, tão confiante naquilo que Deus ia fazer e naquilo que Deus poderia fazer, que ele simplesmente dormiu e descansou. Aquilo que Deus fez com Pedro foi justamente porque ele crera no Senhor. Foi justamente porque ele descansou. Ele lançou e ele descansou no Senhor com aquilo que Deus poderia fazer sobre a vida dele. E Deus fez, Deus o livrou daquela situação, e ele não foi morto. Mas aqui fala também que a igreja orava, né? E a palavra de Deus diz: não deixe de orar, porque não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Então a oração, ela é muito importante para abrir os caminhos para o que a gente quer, para o que a gente precisa do Senhor. É uma conexão que a gente tem com Deus. A oração, ela vai nos fazer íntimos do Senhor, para que a gente possa crer e conhecê-lo e poder confiar naquilo que a palavra de Deus dele diz. Amém? Mas enquanto você ora, o que é que ele pede para você fazer? Que você adore, que você descanse, que você dê ações de graça, que você viva uma vida como quem não está passando por situação alguma. Porque Jesus, quando estava no barco, a tempestade estava lá, os discípulos tudo angustiado, aperreado com aquela situação. Mas Jesus dormia. Por que ele descansava? Porque ele tinha palavra, porque ele era a própria palavra. E quando os discípulos acordavam ele dizia assim: por que estáis inquietos? Como quem diz assim: não está acontecendo nada. Homens de pequena fé. Deus disse o quê? Por causa da tua fé, por causa da tua falta de fé, tu tens se angustiado com isso, e eu tenho descansado quando tudo isso está acontecendo. Deus não nos chamou para fazer. Deus não nos chamou para agir no sentido da nossa força. Deus nos chamou para a gente se submeter a Ele, para a gente viver a palavra. A palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de sacrifício, de peso, e nós estamos obedecendo. Porque se a gente obedecesse o que a palavra estava dizendo, a gente não estava sentindo peso, nem sacrifício, nem preocupação com nada que estivesse acontecendo. Amém? Deus diz que a gente pode viver essa vida. Quando ele criou Adão, ele tinha todas as necessidades supridas. E quando Adão perde por conta do pecado, e o pecado entra no mundo, Deus vem com um plano B, que é Jesus. E ele leva naquela cruz tudo isso que sobreveio sobre a terra. Mas a gente precisa buscar nele, crer nele, para que aquilo se manifeste na nossa vida. E só vai se manifestar na nossa vida quando a gente crê no que ele fez. E crendo no que ele fez, você crê no que a palavra de Deus diz. E você age à altura dessa palavra. Como? Alimentando, se alimentando, crendo que nada é impossível para Deus. As nossas impossibilidades não mostram quem é Deus, mostra quem somos nós.
para poder mostrar quem é o nosso Deus e do que Ele pode fazer conosco, do que Ele tem sobre a nossa vida, sabe? Nós temos que estar preparados para identificar aquilo que vem tocando a nossa mente. Nós temos que estar alertas para estar observando aquilo que nós temos meditado, né? Já diz aqui que mente vazia é a oficina do diabo. Você tem o controle na sua mão, você pode trocar de canal a hora que você quiser. Kenneth Hagin diz que você não pode impedir que os passarinhos façam voo por cima da sua cabeça, mas que você pode impedir de fazer ninho. Você não pode impedir que os pensamentos venham. Você não pode impedir, né? E os pensamentos muitas vezes não vêm como estamos passando por determinadas situações. Às vezes estamos em casa sem fazer nada, vem um pensamento, né? Mas a gente decide se isso faz ninho ou morada, porque ninho é morada na nossa mente ou não. E o que o diabo quer é tirar a nossa cabeça, a nossa mentalidade, tirar essa palavra que está estabelecida sobre a nossa mente e formar a casa dele na nossa mente, para que a gente seja guiada pelo que ele está falando, não pelo que Deus está falando, para que vivemos uma vida de preocupação, de angústia. Deus diz que basta o seu fardo cada dia. Ele diz que precisamos viver o hoje, porque o peso do hoje a gente pode suportar. Se a gente se preocupar com o amanhã, a gente nem vive o hoje, nem vive o amanhã. Porque a gente tem uma mania de sempre estar preocupado com o amanhã, quando Deus está suprindo isso hoje. Eu costumo dizer que Deus age sutilmente. Aquilo que Janaína falou. Deus às vezes não solta fogo de artifício para mostrar que Ele está fazendo na sua vida. Mas sua própria palavra diz que Ele está agindo quando você crê e descansa nele. E às vezes Ele é tão sutil no agir dele que Ele está fazendo e nós não estamos percebendo. Porque quando eu creio e confesso e ajo à altura, eu tenho que entender que Deus já está agindo naquele momento. Eu não preciso ver, eu não preciso estar vendo, nem sentindo, nem ouvindo nada para acreditar, porque a palavra me diz e me garante que isso é verdade. E nós que temos crido, entramos no descanso do Senhor. Os que creem, os que acreditam, que estabelecem a sua vida nessa palavra, o que procuram estabelecer, porque a nossa vida tem que ser uma procura pela palavra, porque a palavra diz que a gente tem que procurar e ir atrás da palavra como se fosse tesouros escondidos. Essa palavra é um tesouro, é a chave que nós precisamos para viver uma vida plena e abundante. A palavra diz que não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita dele de dia e de noite, né? Não se apartar, que não deixe distante, que não esteja longe, mas que esteja perto, ao lado, o tempo todo. Isso é a nossa arma, é nosso instrumento, é nossa sobrevivência. Nós viemos para fazer a diferença, nós viemos para mostrar a esse mundo que Deus ainda existe, que Deus ainda faz. Quantas coisas você já passou, quantas coisas você já enfrentou, e no momento que você enfrentou, você achava que era impossível você sair daquela situação. Quantas coisas impossíveis a seus olhos, seja a área que for, você achava que era impossível sair daquela situação. E hoje você está aqui. Porque eu vou dizer, eu não sei você, mas eu sou um milagre de Deus. Eu não preciso ver nada extraordinário Deus fazendo na minha vida, mas o fato de eu estar aqui hoje, eu sou um milagre de Deus. Amém? Deus quer que a gente seja dependente dele, não das nossas convicções, do nosso eu, sabe? Muitas vezes a gente tem que tirar a rédea, soltar a rédea daquilo que nos prende. A gente às vezes quer deixar as coisas pela metade. Senhor, só aqui, ou só ali. Muitas vezes o que Deus quer é que a gente solte, que a gente se liberte, que a gente diga, olha, agora eu não quero mais nada, eu quero entregar, eu quero soltar tudo no chão e quero ser guiado só por ti. Se tu não disser nada para fazer, daqui eu não saio enquanto tu não me der a coordenação. Enquanto tu não me guiar, eu não saio daqui. E é o que eu tenho pedido ao Senhor, eu disse, Senhor, me guia. Enquanto tu não falar o que eu tenho que fazer, daqui eu não saio. Isso é o que Deus quer. Deus quer que a gente viva na dependência dele. O fato de a gente achar que a gente não está fazendo nada não quer dizer que as coisas não estão acontecendo. Deus tem estabelecido o tempo de cada coisa. Não é no seu tempo. O fato de as coisas não estar acontecendo não quer dizer que isso não esteja em movimento. Deus tem um elemento surpresa. Ele tem algo preparado para você. A sua palavra diz
Ele que tem os pensamentos ao nosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para o fim que desejais. O que é que tu tem desejado? O que é que tu tem sonhado? Aquilo é que o Senhor quer manifestar na tua vida. Mas muitas vezes a forma como chegamos nisso não é da nossa forma. E muitas vezes a forma que Deus trata, a forma como que Deus nos leva, né? Que muitas vezes é Deus e muitas vezes não é Deus. É a gente que se coloca em situações, mas Deus usa aquilo que vem para atrapalhar como benefício para nós. Amém? Quando estamos estabelecidos na sua palavra, Ele diz que aquilo que vem para trabalhar contribui para aquilo que você deseja. Amém? Então não é porque as coisas estão caindo, é porque as coisas não estão conforme o que você acha que deve ser, que as coisas não estão mudando. Deus tem um elemento de surpresa. Deus tem algo mais sobre a sua vida. Ele vai fazer infinitamente mais do que você possa imaginar, porque o seu pensamento não alcança os pensamentos de Deus. Ele é maior, Ele é supremo. Ele pensa diferente como nós. Nós somos seres humanos. Nós pensamos aqui, ó. Ele pensa aqui, ó. E é isso que Ele tem preparado para nós. Isso não inclui uma vida de preocupação. Isso não inclui uma vida de angústia. Isso não inclui nada que vem para nos mostrar que as coisas não estão no lugar onde deveria. Mas você entende que a gente precisa crescer. Se eu não tivesse passado determinadas coisas na minha vida, eu não tinha chegado em coisas que eu cheguei. Eu, por mim mesmo, pela minha decisão, eu não ia me submeter. Eu não ia querer passar pelo processo, porque o processo muitas vezes dói. Muitas vezes machuca, mas é necessário para que a gente saia disso muito maior do que nós entramos. Cada vez que José era empurrado para o objetivo, para aquilo que Deus tinha preparado para ele, mais coisa ele passava. Mas muitas vezes não entendemos esse processo, porque tudo é uma preparação. Você simplesmente não cai de paraquedas aqui. Mas Deus constrói algo dentro de você, para que você chegue aonde Ele sabe que você tem que chegar. Porque o que você imagina está muito fora daquilo que Deus tem preparado para nós. Aquilo que você pensa está muito fora daquilo que Deus tem para você. E Ele sabe como fazer, Ele sabe como conduzir. E quando você sai de cena, e quando você se submete a esse processo, e entende que tudo, seja coisa boa ou ruim, aos nossos olhos, tudo coopera para o bem, do qual nós fomos chamados, do qual Deus quer para a nossa vida, e que é o melhor, a gente descansa e vive essa vida em abundância. Sabe? Porque uma vida em abundância é uma vida que transborda, é uma vida que excede. Nós viemos aqui para viver uma vida fora da normalidade, porque não somos seres normais, somos seres espirituais. Somos seres que viemos para viver uma vida sobrenatural em Deus, para mostrar que Deus ainda faz, para mostrar que Deus ainda é conosco, porque Ele nos prometeu essa vida quando Ele trouxe Jesus. Amém? E Jesus é real, Deus é real. Quando você vive isso e se submete ao processo e vê que cada coisa você vai passando e você vai crescendo e Ele vai fazendo, mais Ele vai pedir que você se entregue. Aquilo que eu venho passando, o meu processo é diferente de cada um de nós. Porque cada um aqui tem uma limitação. A minha limitação não é igual de cada um de vocês. Mas Deus sabe onde tratar. Sabe por quê? Porque as limitações, elas muitas vezes causam medo. Aquilo que nos limita, muitas vezes, nos causa medo de enfrentar. E sabe que muitas vezes esse medo nos paralisa? E faz você não viver o mais de Deus sobre a sua vida. Porque o medo paralisa, ele traz tormento, traz angústia, traz preocupação. Mas quando a gente acredita naquilo que Deus diz que nós somos, não naquilo que nós acreditamos que nós somos, Ele mostra que Ele faz. É um desafio. É um desafio cada dia viver nessa vida, sabe por quê? Porque nós temos, é uma questão de crer ou não crer nessa palavra. É uma questão de submeter ou não submeter essa palavra. Você tem o poder de decidir.
Ninguém pode decidir por você. Mas quando você se submete a isso, e você vive isso, e vê que Deus, Ele faz o que está escrito aqui, você prova o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Isso é o começo de grandes coisas que Deus está fazendo neste lugar. Deus tem algo preparado para a vida de cada um de nós. E Ele fala isso na sua palavra. Não só para mim, mas para cada um de vocês. Creia no que Deus vem dizendo a você. Creia desafiar a Deus. Deus, eu te desafio a viver essa palavra. Eu te desafio, me submeto a viver aquilo que tu está falando. Mesmo que seja para saber se isso é verdade ou não. Sabe que Deus gosta quando Ele é desafiado? Sabe por quê? Porque Ele vai dizer: não sabe de nada, inocente. Mas muitas vezes nós não queremos fazer nada. Não provamos, não queremos e já extinguimos aquilo na nossa vida. Né? Ah, isso aí não é para mim. Ah, eu não creio nisso. Deus não mandou a gente crer naquilo que a gente está vendo. Deus não mandou a gente viver daquilo que a gente está. Porque se fosse para viver isso, a gente já vê, todo mundo vê. Até o povo do mundo vê. Mas Deus chamou a gente para viver algo diferente. Mas isso tem um processo, um crescimento. E onde não há crescimento? Em tudo que você vai fazer tem que ter crescimento. Tem que ter confiança. Mas quando você confia em Deus é diferente do que quando você confia nas suas habilidades. Naquilo que você acha que você pode fazer. Sabe que tem situações que você olha para um lado, olha para o outro e faz: não sei nem para onde vai isso. Não sei nem por onde começar a desatar isso. Muitas vezes nós não temos que fazer nada. Você vai dizer que você não vai fazer nada. Não. Vou descansar. Deus disse que era para descansar. Tudo está no controle dele, não está no meu. Graças a Deus que não está no meu. Eu não preciso me preocupar em estar controlando nem saber de tudo. Veja que coisa. Eu não preciso me preocupar em estar controlando tudo. Deus controla por mim. Tem coisa melhor do que isso? Porque quando a gente entende que se fosse a gente que controlasse, aí é que a gente estaria perdido. Aí é que não teria mais jeito. Porque imagina, você saber que não pode fazer nada e você tem que controlar isso, como é que seria? Mas Ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza. Quando Ele diz assim, vai, Ele se responsabiliza. Eu aceitei o desafio. Eu aceitei viver isso. Eu aceitei estar aqui. Mesmo quando eu nunca imaginei que era isso que Deus queria para a minha vida. Mas quando eu entendi, eu disse: Senhor, fazer a tua vontade. Determinado tempo da minha vida eu dizia: Senhor, eu quero isso. Eu quero aquilo. Entra na minha vida nisso. Entra na minha vida naquilo. Conserta isso, conserta aquilo. Isso me angustiava porque o tempo ia passando e nada acontecia. E em um determinado momento eu dizia: Senhor, o que é que tu queres para a minha vida? É isso, que eu permaneça nisso? Ou tu queres outra coisa que eu não esteja vendo? E Deus não me dizia nada, simplesmente ficava calado. Sabe por quê? Hoje eu entendo que eu não estava preparada para escutar o que Ele queria para a minha vida. Porque Deus sabe a hora certa de te revelar determinadas coisas. Ele sabe como tratar com cada um de nós. E o silêncio dele também é um tratamento. Porque nós precisamos passar pelo processo. Nós precisamos entender que Ele está no controle. Nós precisamos entender que nós precisamos obedecer o que a palavra dele diz. E um determinado dia, não vou dizer que foi o pior dia da minha vida, mas foi um dia de muita angústia. Eu entreguei as armas. E eu disse: Senhor, a partir de hoje, eu não vou orar mais por nada que eu quero. Mas eu quero que tu me faça entender o que tu queres para a minha vida. E eu vou lhe dizer uma coisa. Foi na mesma hora. Eu não precisei esperar um dia,
Não precisei esperar a hora, mas Deus fez na mesma hora. Sabe por quê? Porque Ele entendeu que naquele momento eu estava preparada para escutar aquilo que Ele estava tentando me dizer, mas eu não estava ouvindo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer que Deus faça do nosso jeito, e Ele está mostrando outro caminho e a gente não está vendo. E isso muitas vezes a gente batendo naquela tecla daquilo que a gente quer, isso tem só nos angustiado e trazendo preocupação para a nossa vida. Mas quando confiamos nele plenamente na sua vontade, Ele vai conduzindo passo a passo aquilo que Ele quer para a nossa vida. E através disso Deus tem manifestado a sua vontade sobre a minha vida. E dentro dessa porta que Ele abriu, Ele vai abrindo portas dentro de portas, até eu chegar aonde Ele traçou o meu caminho. Não o caminho que eu pensei trilhar, mas o caminho que Ele trilhou para mim, porque Deus vai à frente. Sua palavra diz que Ele vai à frente, abrindo as portas para que a gente possa passar. Não quer dizer que nesse caminho, nesse barco, não vai haver tribulação, porque Ele diz que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Mas através da sua palavra, todas essas tribulações, eu vou poder descansar no barco, sabendo que quem está guiando esse barco é Ele, não eu. Que podemos submeter essa palavra, sabendo que ela é verdade, e que ela faz morada no nosso coração e nos dirige a cada dia, a cada hora e a cada momento. Que possamos obedecer do que ter que sacrificar algo, mas que em Deus nós podemos todas as coisas nele, por Ele e para Ele. Tem uma passagem da Bíblia que eu não lembro agora o versículo, mas ele diz assim: eu te chamei para estar comigo, não para fazer coisas. Existe a hora de você agir, mas quando você entender e me conhecer, porque enquanto você não me conhecer, você não vai saber o que você tem que fazer. Quantas coisas você tentou, quantas coisas você fez, quantas coisas você tentou resolver no seu passado. E quantas coisas você tem que enfrentar porque você estava sozinho nessas decisões. Mas a palavra de Deus diz que Ele nunca deixa de estar conosco. Mesmo quando nós não estamos pedindo, mesmo quando nós não estamos orando, mesmo quando não estamos vendo, nem sentindo a sua presença, mas a palavra de Deus diz que Ele está conosco. E sabe que Ele conduz a gente. Porque quando eu não era evangélica ainda, por que eu consegui chegar ao conhecimento da verdade? Porque Deus já estava trabalhando na minha vida. Mas muitas vezes o caminho até chegar a esse conhecimento é muito doloroso. Mas quando vem o conhecimento, muitas vezes não damos valor e não estamos vivendo isso. Ele não chamou para você ser banco, Ele não chamou para você estar paralisado. Ele chamou para você viver uma vida plena, abundante e transbordante. Ele chamou para você viver todas as promessas, aquilo que Ele já conquistou. Ele já conquistou. Você não precisa conquistar nada. Ele já fez tudo por você. E por que nos inquietamos tantas vezes? Porque não estamos fazendo o que a palavra dele diz. Buscar Ele em primeiro lugar. Sabe, Deus tem o melhor para nós. Que nós possamos meditar nessa palavra toda vez que as circunstâncias vier sobre a nossa vida. Porque Ele está conosco, Ele quer nos ajudar a sair dessa situação. Ele já levou tudo naquela cruz, para que hoje possamos desfrutar através da fé aquilo que Ele já nos deu. Eu decidi viver acima da tempestade. Eu decidi viver o que Deus tem para a minha vida, ousando
viver uma fé acima dos limites, acima do que eu vejo, acima do que eu sinto. Eu decidi descansar em Deus. Eu decidi entender que Ele é tudo na minha vida. Eu decidi entender que se não fosse por Ele eu não estaria aqui. E que Ele sempre está fazendo algo na nossa vida. Muitas vezes nós aqui não estamos vendo. Que possamos meditar nessa palavra e trazer isso como uma verdade.